Enquete Poker no ar, Paulo Pires. Está lá na live do YouTube, na comunidade, para a gente começar a projetar de onde vai sair o adversário do Internacional. Está aí a nossa Enquete Poker. Quem você prefere? Adversário do Inter nas semifinais? Fluminense ou Olímpia? Eu vou abrir com o Baldasso, eu já sei a opinião dele, mas como a gente sabe que tem uma audiência que se renova, tu tá focado no Flu, né? Primeiro que hoje é um rito de passagem. O Fluminense já está nas semifinais. Não. O Fluminense não é melhor. O Fluminense é muito melhor do que o Olímpia. Portanto, vamos pegar o Olímpia então. Deu um banho. Aí é que está. O Fluminense deu um banho no Olímpia no primeiro jogo. As pessoas estão abraçadas no Olímpia 3, Flamengo 1. Esquecendo que aquele era um momento em que o Flamengo não estava jogando. O Flamengo queria derrubar o Sampaoli, tinha dado soco no Pedro, o Flamengo estava a não jogar. O Olímpia é muito inferior ao Fluminense. Então, Baldasso, significa que tu prefere o Olímpia, que é inferior ao Fluminense? Não, eu prefiro o Fluminense. Por 3 motivos que eu vou repetir aqui no programa. Por 3 motivos eu prefiro o Fluminense. O primeiro e mais importante é que com o Fluminense o segundo jogo é no Beira-Rio. Com o Olímpia seria o contrário. O segundo motivo, o Olímpia é o time queridinho da Conmebol. A Conmebol fica no pátio do Olímpia e metade da direção torce para o Olímpia. Eles têm força política e eu não quero. E o terceiro motivo, Fernando Diniz vai passar 15 dias de setembro, antes das semifinais, treinando a seleção brasileira. E eu acho que eles podem se prejudicar. Eu quero o Fluminense. Ribeiro Neto, o que é melhor para o Inter? Bom, sobre esse confronto eu posso falar bem, porque eu estou acompanhando o Olímpia já há algum tempo. Vi e comentei pela Rádio Bandeirantes os jogos do Fluminense. Não, nós não vimos, não. Nós vamos transmitir hoje. Hoje eu vou comentar, tá? Boa. Mas eu vi o jogo. Daqui a pouco tu está comentando o que a rádio transmitiu. Aí eu vou te dizer. Aí é gincana, Ribeirinho. Aí é gincana. Não, mas eu me confundi aqui. Hoje nós faremos Hoje a Rádio Bandeirantes sai a partir das 9 da noite. Exatamente. O jogo é 9h30. Grande trabalho. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu concordo com o Baldasso, tá? O Fluminense é muito melhor que o Olímpia. Aliás, o Olímpia... Aliás, tu tá vestido de Fluminense hoje, né? Tu veio de Flu hoje, né? Não, na verdade... Ou seja, fechamos as 3 torcidas. O Diogo tá torcendo pro Palmeiras, o JB pro Boca e o Ribeiro pro Fluminense e eu pro Inter. Essa é a torcida do programa. E eu pro Olímpia, tá? Eu quero que hoje passe o Olímpia, tá? Eu tô torcendo pro professor de geografia, né? Pra ensinar vocês que isso aqui é a bandeira da Itália. Mas não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Essas são as cores. Sabe quais são as cores do Fluminense? Eu não sei há quanto tempo tu não viu o Fluminense jogar. Mas as cores do Fluminense estão no teu lindo moletom. O Romerito saiu do Fluminense. Aliás, estava de aniversário ontem. Assis e Washington, casal 20. Viu o Rivelino fazendo elástico? Então, Doval, hein? Doval. Lembra do Doval? Cara, o Doval jogou no Flamengo também? Doval, eu não me lembro agora. Tá, mas enfim, de qualquer maneira, aquele time de 75 do Fluminense era um cano, cara. Tá sem Que gaveta. o Inter passou na semifinal. Ribeiro Neto, sem gavetas. Tu viu como é que é? Tá, vai lá, Ribeiro. Assim, ó. Tá, isso aí, por que tu concorda com o Baldasso? Eu concordo com o Baldasso que tem que ser o Fluminense. E assim, ó, é porque eu sei que se tu pegar time por time, o Olímpia eu não concordo que o Boca é mais fraco, eu acho que o Olímpia é o mais fraco. O Olímpia melhorou em relação ao ano passado, mas ainda é um time muito limitado. Muito limitado. Então, melhorou o Olímpia. Tá. Mas aí que tá. Eu acho que o fator externo do confronto contra o Olímpia, e não é só a questão da Conmebol, tá? É a questão do estádio, do ambiente do jogo. Sim, no caso do Inter, do trauma também, né? Tem vários traumas do Olímpia. Pode ser, mas aí tem uma hora que o trauma tem que encerrar e o Inter está encerrando vários traumas. Inter e Fluminense é um jogo mais técnico. É um jogo onde o ambiente externo ele não altera muito. E se for que ter, o Beira-Rio é mais que o Maracanã. Então, e o Fluminense fora de casa é um vexame. O time do Fluminense fora de casa é um vexame. O Inter vai no Maraca, segura o Flusão e aqui eu não tenho nenhuma dúvida que... E tu sabe por que disso? O Fluminense, eu arrisco dizer que o Fluminense, tecnicamente, é até melhor que o Inter. Ele é melhor. Pode ser. É melhor que o Inter. Só que o Fluminense do Fernando Diniz pratica um futebol, que é a convicção do Fernando Diniz, que é um futebol clássico, um futebol de jogo jogado, de bola rolando e tal. Libertadores da América não é só isso. E o que falta ao Fluminense, o Inter tem de sobra. Os teus argumentos me sensibilizam mais que os argumentos do Baldasso. Encara isso como um elogio. Mas eu já vou me posicionar e eu tenho muita dúvida. Não, só porque tu tá me elogiando. Eu tô te elogiando. Os teus argumentos, na minha opinião, são mais convincentes que os argumentos do Baldasso. Sabe por quê? Porque os teus argumentos são de dentro de campo. Eu vou fazer um undercut igualzinho ao Baldasso, só por causa disso.
Vai fazer um banquete? Um undercut. Olha o corte de cabelo. Diogo Rossi, É, tu como que tá torcendo muito nessa Libertadores, e tu tem uma vantagem, né? Tu não torce só por um time, né? Tu tem vários times. Tem Pra qual tu vai 4 torcer ainda, que né? passe hoje? Na verdade, eu não posso responder a enquete por 2 motivos. Primeiro, que ela é pro torcedor colorado, e segundo, que não faz diferença, né? O Inter já tá na final, pelo que eu tenho ouvido aqui no programa. Mas eu acho que o melhor adversário é o Olímpia, porque é mais fraco. Mas minha preferência é que o Fluminense passe. É um adversário mais forte, é melhor time que o Internacional, né? Neste momento, não sei na hora do confronto, mas eu tenho que avaliar antes da bola rolar. Hoje o Fluminense é mais time, tem jogadores, né, que estão desempenhando mais na própria Libertadores, né? O Inter tem 2 jogadores na Libertadores que estão acima da média, mas eu acho que o Fluminense tem mais jogadores na Libertadores acima da média, então acho que o Fluminense é o adversário que o Inter deveria pegar nesse momento, até porque eu acho que é o único, né, que tem possibilidade de eliminar o Inter. JB. Meneghetti, eu fui na KTO para dar uma olhadinha, para ver o que está pensando o sueco. E o sueco está colocando para qualificar 6,9 o Me Olímpia chamou a atenção isso, JB. e o Impressionante. Fluminense 1,10. O sueco não está acreditando Mas pelo no amor de Olímpia. Deus, o jogo de hoje é um rito de passagem, gente. Não, tudo bem, se tu acha isso. É assim, ó, Meneghetti, eu prefiro, por lógica, sempre enfrentar os melhores. Eu gosto de ser campeão de um campeonato em que vale a pena tu colocar ali e dizer, ó, eu fui o melhor da América e tudo mais. Então, para mim, o Fluminense é muito melhor e é muito mais interessante. Eu tenho uma pontinha que em Libertadores eu não gosto de enfrentar brasileiro. Eu acho um saco enfrentar brasileiro. O bom da Libertadores é enfrentar os times da América do Sul. Mas o Fluminense é muito melhor. E acho que a gente vai até discutir, quando chegar na semifinal, a gente vai começar a discutir assim, quem é melhor? Goleiro do Inter ou dos caras? Quem é melhor? Lateral esquerdo do Inter ou dos caras? Quem é melhor? O centro... E vai, no mínimo, dar um empate se bobear com qualidade técnica deles é um pouquinho superior. Já falamos mais sobre isso. Diga lá, Diogo Rossi.